Então, aqui já como vocês vão montar isso no Excel, prefiro que se faça no Excel para poder depois comparar. Então, já inicia aqui colocando o valor das propriedades, a espessura, etc. O qual o pulo no tempo que vocês vão dar, já vê qual o Fourier que deu e criem colunas. Por exemplo, então você vai ter o teu tempo zero. O que eu tenho no meu tempo zero? A temperatura tudo 20 graus, tá? Aqui 20 graus. Fluxo fluxo começa com quanto? Zero, começa com zero, aqui não tem fluxo nenhum saindo. Opa, aqui faltou um quente aqui. No tempo, no pulo no tempo que vocês deram, eu não sei quanto que vocês vão dar, mas por exemplo, sei lá, 10, 50, 20 segundos, 50 segundos, vocês veem que tem pouco tempo que vocês vão utilizar. Temperatura T1, já no ponto seguinte, isso aqui já passou para 50. E agora aqui que vocês vão determinar qual é a temperatura no ponto 2, usando aquele nosso esquema lá que vocês fizeram, que a gente já viu, né? A temperatura T7 não varia também, vocês vão ter que estar calculando, porque ela vai variando aqui também, né? E com isso vocês calculam qual é o quente, né? O que é o quente? É troca de calor convectivo. H, né? T sup menos T infinito, né? Então com isso vocês vão calculando qual é o quente que vai estar saindo aqui. Isso aqui já fica tudo, né? Vocês já podem até botar tudo 50, né? Porque vai ficar 50 graus direto e vão fazendo para várias linhas aí até convergir. O que eu quero que vocês me apresentem? Um gráfico da temperatura, então, aquilo que a gente sempre estava querendo, né? Em função aqui dos pontos, aqui o seguinte, de cada ponto. Então, do ponto 1, do ponto 2, do ponto 3, do ponto 4, como se fosse a espessura X da parede, 5, 6, 7. Como que vai ficar a temperatura? Vê se acontece isso aqui, né? Então é isso que possivelmente vocês vão achar, né? Os pontos aqui. Depois tracem para cada tempo, né? Então vocês vão dando um pulo no tempo e vai dando aqui as temperaturas e vê se depois fica uma reta aqui quando atingir o regime permanente. Então, essa aí que vocês me entregam. E também aqui do fluxo de calor. Então, do fluxo do quente aqui que está entrando, né? Esse é ao longo do tempo. Então, esse fluxo aqui, não sei a forma dele, se vai ser uma reta, eu já vou dizer, ele vai começar do zero, né? Porque vai ter no início aqui as mesmas temperaturas, começa do zero e vai atingir um regime permanente. Não sei, ou vai para zero, não sei. Vocês vão ver a forma da curva. E o que eu quero que vocês façam é determinar qual é a constante de tempo baseado no fluxo de calor. Então, voltem lá e vê a questão de constante de tempo, mas é aquela história, ó, vocês podem, em regime permanente, saber qual o que deu aqui, e a constante de tempo lembra que 1/3 aqui do tempo vai dar aqui, e esse tempo aqui é o tal que é a constante de tempo. Então, bom, já dei a dica aí para vocês. E aí vocês apresentem o quanto que deu esse tal, ok? Tarefa 11, idem, anterior, mas agora com radiação solar de G500 e convecção na parte esquerda aqui, né? A absortividade 0,6, desse lado continua igual, temperatura interna 20, H int igual a 10. O que vocês vão fazer? Uma tabela, aqui, façam já uma coluna do G500 e da temperatura externa aqui, que é 25, né? Eles vão ser constantes aqui ao longo de todo o tempo. Já botei aqui constante, por quê? Porque o exercício seguinte vai ser esse aqui variável, então na verdade vai ser o mesmo, é só a única coisa que vai mudar aqui que vai ser uma variável. Então já deixem aqui a coluna que vocês usam a mesma planilha para o próximo, né? E faz a mesma coisa, e a mesma coisa aqui também, e calcula o tal aqui para ver se dá igual ou diferente, tá? E aqui, quase a última tarefa,
ele anterior, mas agora com radiação solar e H externo variável. Ou seja, repitam aquele, só que na coluna de temperatura e radiação vocês vão escrever essa equação. Na real, essa equação ela é válida nesse intervalo. Esqueci de colocar aqui, ó. Ele é para o intervalo das 6 horas até as 18 horas. Senão depois ele que é 20 graus constante. Então isso aqui vale só para cá. Da mesma maneira a radiação, de 0 às 6 da manhã, e isso aqui também das 6 horas até as 18 horas. É essa equação aqui de baixo, tá? Aqui esqueci uma coisa de dizer para vocês. Aqui eu coloquei horas, né? 6, 24 horas. Mas o tempo é em segundos. Aqui vocês têm que entrar em segundos, tá? Esqueci de falar. Bom, o que eu quero que vocês tracem aí? A temperatura ao longo do tempo. Pode fazer em horas isso aqui para ficar melhor de ver. Pega só do ponto 1 e do ponto final, esquerdo e direito. 1 e o ponto 7. Então faço do ponto 1 e do ponto 7 essas duas curvas de temperatura ao longo do tempo. Mas façam mais do que 24 horas, façam 48 horas. Isso para vocês diluírem a informação do início, que vocês disseram que no início, né, esse problema, está homogêneo a 20 graus a temperatura. E nunca vai estar homogêneo. O sistema é dinâmico, repetitivo, cíclico, né? Então essa condição de contorno inicial, ela não é correta. Então você precisa simular alguns dias para amortecer ou minimizar as tuas condições que você colocou iniciais. Às vezes até você precisa 3 dias, né? Depende da inércia da tua edificação, depende do atraso térmico da tua edificação. Vamos fazer só 24 horas, então analisem o segundo dia, né? De 24 a 48 horas, mas plotem todos eles, né? Então plotem até aí 48 horas mais ou menos, se quiserem até 3 dias, né? Para vocês verem se isso aqui vai repetir ou não. Aí vocês têm ideia já. Tanto a temperatura como também o fluxo lá, o Q, duas linhas int. Mesma coisa também, plotem isso aqui ao longo do tempo. E calcular aí qual vai ser obter através das figuras que vocês conseguiram, qual vai ser o atraso térmico e o fator de amortecimento dessa parede aí sob essas condições. Isso aqui então é a tarefa 12 e a tarefa usando as propriedades que a gente deu no problema desde o início, né? Acho que eu nem tinha colocado a condutividade térmica da nossa parede é igual a 1, né? Então é aquela mesmo que a gente vem vindo trabalhar. E vou aproveitar aqui o quadro, a última tarefa, prometo que agora é a última, a tarefa 13 é a mesma coisa da 12, só que eu vou passar para vocês, para cada um de vocês, eu vou passar por Moodle, por e-mail, as propriedades da parede. Cada um vai fazer um tipo de parede diferente. Essa aí é a tarefa 13. E aí a gente marca um dia para vocês apresentarem, cada um apresenta quanto que deu para cada tipo de parede. Então vamos fazer alguma parede convencional, uma parede mais leve, uma parede mais pesada, mais espessa, e vamos ver como que vai dar aí a questão de atraso e amortecimento. Ok? E terminamos o curso. Espero que tenha sido de proveito, não é a mesma coisa que ao vivo, mas eu acho que deu para pegar alguma coisa aí que vai ser útil aí para vocês, tá bom? Se vemos!